Então agora a gente vai falar do estudo do perfil longitudinal das árvores, tá? Então é interessante que essa parte aqui é mais uma parte matemática, porém é interessante que vocês entendam o seguinte: existe um porquê da gente fazer essas fórmulas, por que a gente usar fator de forma quociente, por que a gente fazer o volume da árvore baseado no cilindro e depois fazer alguns fatores de correção. Então tem tudo um porquê, né? E agora a gente vai ver uma parte que é uma parte matemática mais pesada, tá? Mas não é uma parte de preocupação, é mais uma parte para vocês entenderem mesmo como que a gente faz todo esse processo, para que vocês não olhem e falem assim, nossa, uma disciplina que eu vou aprender a medir diâmetro, altura e volume. Não, mas tem tudo um porquê. Um porquê vocês fizeram aquelas disciplinas de cálculo, um porquê vocês fizeram aquelas disciplinas de álgebra, tudo tem um porquê. Tá? E a gente vai ver esse porquê aqui nesse estudo do perfil longitudinal do tronco. Então, uma parte matemática, uma parte um pouco mais pesada, mas é uma parte bem interessante para que vocês vejam aí como que se deu essa parte de obter o volume das árvores utilizando formas geométricas. Então, os troncos das árvores podem assumir diferentes formas, desde aquelas perfeitamente assimiláveis, uma figura geométrica, no caso das coníferas, que a gente consegue bem parecido com um cone, até aquelas com forma totalmente irregulares, que não é comparável a nenhuma forma geométrica que você vai ter que obter, por deslocamento de fluido ou alguma coisa assim, tá? Para estudar as formas naturais da árvore, é comum a gente relacionar ela a sólidos geométricos de revolução, ou seja, parábola, cone, cilindro, tá? Esses sólidos a gente conhece como no meio florestal como protótipos dendrométricos. O perfil das árvores, então, pode ser representado pela equação geral da família de curvas planas, denominadas parábolas generalizadas. Acho que uma parábola todo mundo tem noção do que é, né? Uma parábola, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, né? Então, uma parábola, tá? Essa equação, então, tem origem na definição da parábola, e aqui a gente vai utilizar a definição de Leibniz, em 1977. Que diz que uma parábola é o conjunto de todos os pontos num plano, tá? Lembrem o plano, o que é, tá? Você pode representar lá um plano e todos os pontos que estão ali dentro daquele plano. Então, uma parábola é o conjunto de todos os pontos num plano, equidistantes de um ponto e de uma reta fixa. O ponto fixo a gente vai chamar de foco e a reta fixa a gente vai chamar de diretriz, tá? Então, a gente sempre vai ter um foco e a gente vai ter uma diretriz. Então, vocês prestem atenção aqui. Então, aqui a gente tem ó, y, x, né? A gente tem aí. E aí a gente tem uma parábola desenhada. A gente tem aqui, ó, foco. Então, a gente tem, ó, o foco está num ponto P e zero. Então, o x aqui, e ele está a zero porque ele não está no y. Aqui a gente tem um ponto xy. E aqui a gente tem um ponto Q, que é menos P e Y. E essa reta aqui é a reta diretriz. Ok? E o x e o x aqui é igual a menos P. Tá? Então você percebe o seguinte, ó, é o conjunto de todos os pontos no plano equidistantes de um ponto e de uma reta fixa. Então ele está na mesma distância, tá? Ele está na mesma distância aqui e na mesma distância aqui, da reta diretriz do P. Ok. Para a dedução da equação, a gente vai tomar como base a figura anterior. Na figura, o foco é o ponto F, né? Então está aqui, como eu já disse. Foco é P e zero. E a diretriz é a reta que tem a equação x igual a menos P. Então, a diretriz passa aqui menos P. Entendeu? Todos os valores de y, ela apenas passa no x menos P. Um ponto PXY está na parábola e somente se P for equidistante de F e da diretriz, isto é, se Q é o pé da reta perpendicular da P à diretriz. Então, P está na parábola se somente se.
Ou seja, esse ponto ele está equidistante de Q e ele está equidistante de F. Isso aqui é obrigatório. Então, o ponto Q, que é menos PY, é o pé da reta perpendicular e ele só vai estar na parábola se somente se, lembra, a reta FP seja igual à reta QP. Ou seja, a reta FP tem que ser QP. Eles têm que ser equidistantes, senão não é válido. Então, a gente vai calcular essas distâncias de F a P e de Q a P. Chamando F de P1 e P de P2, observe-se que a distância entre F e P pode ser calculada pela fórmula convencional que a gente tem aí, tá? Então, que é uma fórmula de cálculo de distância. Então, a reta P1, P2, a reta simples, né? Se você olhar, se você fizer uma reta assim, o que ela vai dar? Um triângulo equilátero, tá? Então, você tem que aquela distância ali é igual a raiz de x2 menos x1, y2 menos y1. Então, tá vendo? Ó? Você tem lá do PP, só demonstrando, você tem isso aqui, PP, mas você tem essa e essa, que seria, no nosso caso, a gente tem essa, a gente tem essa, mas a gente precisa dessa, ligando F aqui. Então, com isso, a gente consegue obter as distâncias. Então, P1P, P1 e P2. Tá? Então, a gente consegue obter qualquer distância dessa forma, tá? Desculpa, não é distância. Qualquer uma daquelas distâncias lá, tá? Ele só fez aqui de F e P, mas qualquer distância de F a P, de Q a P, de F1 de P a Q, qualquer uma a gente consegue fazer usando essa forma, desde que você tenha 2x e valores de 2y. Você consegue obter por essa forma qualquer reta. Então, tá aqui só mostrando como que é o procedimento, tá vendo? y2, y1, x2 e x1. A partir das relações interiores, você pode escrever o seguinte: Fp é x menos p ao quadrado mais y, porque no caso o outro valor de y era zero. E aqui eu tenho xp mais y menos y ao quadrado, Fp e Qp. Logo, lembra que as duas têm que se igualar? X menos p ao quadrado mais y ao quadrado é a raiz de x mais p ao quadrado, porque y menos y é zero. Então, desenvolvendo essas fórmulas, tá? Eu tenho, então, x ao quadrado menos 2px mais p ao quadrado mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2px mais p ao quadrado. Ah, por que que tirou a raiz? Porque eu posso elevar aqui ao quadrado e tirar a raiz, não tem problema nenhum. Tá? Desde que eu faça o mesmo procedimento dos dois lados, então simplesmente eu elevei ao quadrado aqui, elevei ao quadrado aqui e tirei as raízes. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter que y ao quadrado é igual a 4px. O primeiro teorema, então, diz que uma equação da parábola que tem seu foco em P e zero, que é o que a gente tem lá, ó. Vou botar aqui na figura. P e zero, né, num ponto P qualquer e zero. Ele, então, é definido por 4px. Tá? Então, y ao quadrado é igual a 4px. Isso aqui a gente vê lá em vetores e geometria analítica, tá? Porque vocês não têm essa disciplina. Mas é estudado aqui e realmente a fórmula é essa daqui. Tá? Eu estudei o semestre passado lá na minha graduação, vetores e geometria analítica. A partir da equação da parábola, então, você pode escrever que y é 2p meio raiz de x. Fazendo 2p elevado a meio igual a k, você tem então que y é kx. A expressão anterior representa uma parábola por definição.
Mas se o expoente x for igual a r, pode-se generalizar esta função tal mesma seja capaz de gerar novas curvas, dependendo do valor de r. Então, y é igual a k raiz de xr, ou seja, ela não é só uma parábola. Dependendo do valor desse r, pode ser uma parábola, pode ser um cilindro, pode ser um cone. Tá? Então, isso aqui define uma fórmula generalizada para cálculos de forma. Então, y é igual a 4 raiz de xr. Y é o raio ao longo do tronco. X é o diâmetro da seção do topo da curva. R é o índice que caracteriza a forma da curva. E K é o coeficiente ou constante que descreve o tamanho do corpo de rotação. Então, feito isso, as formas mais clássicas que a árvore pode obter é essa. Um neiloide, onde y é k raiz de x ao cubo. Um cone, onde o y é k raiz de x ao quadrado. Um paraboloide, onde y é k raiz de x, que é o que a gente viu. E um cilindro, quando y é k, porque x elevado a zero é 1. Tá? Então, essa daqui são as principais formas que a árvore assume. Tá? Geralmente, uma árvore tem essas 4 formas. Ela é cilindro, um paraboloide, cone e neiloide. Tá? Ou as 4 formas juntas. O volume de um sólido de revolução, então, pode ser obtido a partir da expressão yk raiz de x, e também pode ser escrito assim, y ao quadrado, né, se eu levar tudo ao quadrado, é k ao quadrado xr. Sendo circular as seções ao longo do seu perfil, a gente vai considerar que a seção é circular, por mais que a gente sabe que a árvore não é 100% circular, mas a gente vai ter que considerar esse cálculo assim. A área S pode ser obtida por π vezes y ao quadrado. Ou πk ao quadrado xr, né, como a gente tem lá, ou a área bxr, né, eu peguei o πk ao quadrado e multipliquei. Feito isso, a gente tem o que a gente chama de revolução, ou seja, a gente tem a linha, ó, a linha y. Então você tem um plano aqui 3, tá? Um plano tridimensional, né? Z, y e x, tá? E aí você vai fazer uma rotação em torno do eixo. E essa rotação circular no eixo que vai dar a forma da árvore, ok? O volume do sólido de revolução, então, pode ser obtido pela integral da área representada pela expressão anterior em relação a x, no intervalo que vai de 0 a x. Então, o volume é a integral de 0 a x a dx, integral da área. O volume, então, x a x0 de bxr dx. Fazendo, então, jogando o b para fora, que ele é uma constante, 0 a x0 xr dx. Calculando a integral, né, somando em cima que é uma polinomial embaixo, fazendo então de zero os limites de 0 a xr, eu tenho então que o volume é 1 sobre R1 bxr x0r x01. O volume então é 1 mais R mais 1 AX0. Fazendo x a altura h do paraboloide e 1 mais r, um coeficiente de forma absoluta, a fórmula geral do volume vai ser escrita como? Dessa forma aqui, tá? Pelo tempo de gravação, eu vou voltar nesse slide aqui e vou fazer uma parte 1, parte 2, tá? Porque a gente não vou conseguir terminar no tempo dos 15 minutos. Tá? Então a gente faz uma parte 1, parte 2 e eu volto aqui no cálculo desse volume aqui, ok?